pessoas serem alcançadas pela pregação do Evangelho. Muito obrigado por isso. Mais uma vez nos falou o coração através da tua palavra, para possa mais uma vez não chegar só até a nossa mente, o nosso intelecto, mas que ela chegue ao nosso interior, ao nosso coração e produza em nós, Pai, efeitos de santidade, pureza, para que possamos estar cada dia mais perto do Senhor, mais próximo, Senhor, em comunhão com a tua pessoa. Que nós ficamos mais uma vez confiados em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nosso irmão Mateus, a palavra. Amém. Irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos então adorar o Senhor, ouvindo a sua palavra. Abra comigo, primeira carta do apóstolo Pedro. Como eu havia prometido, que nós iríamos iniciar a exposição da carta de 1 Pedro, então vamos fazê-lo hoje, iniciando uma carta essa tão maravilhosa, tão oportuna, tão urgente para a igreja, para nós como povo de Deus, como igreja do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, vamos ler somente o versículo 1 e 2. Vamos assim meditar nesse texto e extrair verdades pelas quais a gente possa ser edificado com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Diz assim o texto sagrado: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Amém? Com sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração, rogando a sua graça. Eterno Deus, bendito Pai, ó Senhor, quão carentes somos de ouvir a Tua voz, Senhor. Voz essa que emana das Escrituras Sagradas, essa revelação especial a qual o Senhor nos deu, que transforma-nos, que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, ó Pai. E eu rogo a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo nessa noite abra o nosso entendimento, a nossa mente, capacita-nos, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, Deus. Pai amado, que os nossos pensamentos sejam elevados a Ti e de fato, com sinceridade, entendermos a Tua palavra, Senhor, que é tão preciosa, que é tão maravilhosa para nós, como igreja, como povo do Senhor. Então glorifica o Teu nome essa noite mais uma vez. Recebe a glória que é devida ao Teu santo nome. Faz o Teu reino avançar, Senhor, e glorifica o nome do Teu santo servo Jesus. Tudo te peço, Pai, crendo por fé, no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, imagine como seria receber uma carta de alguém que foi amigo pessoal de Jesus Cristo durante o seu ministério aqui na terra. E é exatamente isso que temos em nossas mãos. Uma carta dada a nós, escrita por alguém que acompanhou a Cristo durante cerca de 3 anos, durante o seu ministério aqui na terra. Pedro é conhecido como um dos paradoxos mais retumbantes de um homem. De um lado, ele é conhecido pela sua impetuosidade, muitas das vezes, por ter vacilado entre a fé e a dúvida, pela sua traição e negação pública de Jesus Cristo. No momento de maior perigo da vida de Jesus, ele o trai, ele o nega de forma pública, diante de todos. E de outro lado, vemos que ele é conhecido pela sua magnífica confissão de fé em Cesareia de Filipe, que declarou sem hesitação sua confiança de que Jesus Cristo de fato é o Filho do Deus vivo. Onde vemos ali no relato onde Jesus pergunta para os seus discípulos: o que vós pensais acerca do Filho do Homem? O que dizei a respeito dele? E muitos dos discípulos ali diziam, uns dizem que ele é um profeta, Elias, Jeremias, mas ele se dirige aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro,
inspirado pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a gente percebe durante a vida de Pedro, quando ele tem esse encontro com Jesus, a gente percebe essa vida paradoxal na vida de Pedro, que há momentos que você vê que ele está disposto realmente a viver e a morrer por Cristo, e a ponto que ele está nas maiores profundezas da dúvida e da incredulidade, a ponto de negar o seu próprio Senhor e Salvador, seu querido Mestre. É interessante, antes de entrarmos de fato nessa carta, percebemos que quando estudamos qualquer livro da Bíblia que seja, o Evangelho, o livro do Antigo Testamento, uma carta de Paulo, de Pedro, de João, é de suma importância nós fazermos algumas perguntas introdutórias básicas, pelas quais de fato vai ajudar com que nós entendamos o propósito da carta, o propósito do livro, o propósito pela qual ela foi escrita. Então, perguntas como: quem escreveu esta carta ou este livro? Ou a que público ele se refere ao escrever essa carta na sua composição original? Em que momento ou ocasião e o porquê, qual o propósito dele haver escrito essa carta àqueles cristãos na Ásia Menor? Quais eram as circunstâncias ou ocasião que deram origem a esse tipo de livro? Fazer tais perguntas para nós mesmos é de tal importância, é de suma importância. Não importa se estamos estudando uma carta, os Evangelhos ou qualquer outro livro das Escrituras. Conhecer o seu autor, conhecer o destinatário da carta, do livro, o tempo, as circunstâncias, o motivo pela qual ela foi escrita na sua composição original, é de fato de suma importância para nós. Então hoje vamos fazer basicamente uma introdução da carta do apóstolo Pedro, aqueles irmãos que são aqui denominados como forasteiros, eleitos na dispersão ali na Ásia Menor. Primeiramente vamos conhecer o autor. Quem era Pedro? Pedro é uma figura bem conhecida, tanto pelos próprios cristãos hoje, como pelos aqueles que não conhecem as Escrituras de fato, o Evangelho, mas que já ouviram falar a respeito de Pedro. Claramente vemos que Pedro, ele se identifica como autor dessa carta já bem no princípio. Apesar de Silvano ser o seu colaborador ao escrever essa carta, como ele diz no capítulo 5, versículo 12 desta mesma carta, que por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente esta carta. É como se Silvano fosse um escriba do apóstolo Pedro ao escrever os relatos a qual ele fala, ele destina essa carta para aqueles irmãos. Então o que era Pedro? A gente sabe que Pedro tinha o nome de Simão, e ele era filho de Jonas, por isso que muitas das vezes quando Jesus se refere em alguns dos evangelhos você vai ver Jesus se referindo a ele como Simão bar Jonas, ou aquele que é filho de Jonas. Esse é o significado do grego, pela qual muitas das vezes ele é referido também nos evangelhos. Então quem era Pedro? Pedro ele era irmão de André, ambos filhos de Jonas. Nasceu em Betsaida, cidade às margens da Galileia. Pedro era um pescador que, mediante os relatos bíblicos, ele é letrado, mas detentor de uma personalidade bastante forte. Era notório o seu dom de liderança, era casado e morava ali também em Cafarnaum. Interessante que Pedro morava numa cidade, Cafarnaum e Betsaida também, que remetia àquelas profecias do Antigo Testamento, onde o próprio profeta Isaías fala a respeito de Betsaida, de Cafarnaum, onde, por serem cidades marítimas, ali eles ouviriam a pregação do próprio Cristo, onde Isaías faz menção também dessa cidade no seu livro do Antigo Testamento. Então o seu nome é uma figura onde predomina, em primeiro lugar, onde todos os evangelhos fazem menção aos apóstolos. Você vê que Pedro ele encabeça os 12 sempre, em cada relato a qual os evangelhos é escrito. É claramente o dom de liderança que Pedro tem, a ponto de o próprio Cristo dar o apelido a ele de Pedro, que significa que é Cefas, que significa pedra, né, ou pedregulhos, ou algo relacionado
a rocha também, que de fato ele tinha esse dom de liderar, de estar à frente, de conduzir aqueles discípulos. E a gente vê isso claramente na vida de Pedro, tanto antes da morte de Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, quanto também no período após a ressurreição de Cristo, quando ele de fato ali em Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo, ser revestido do Espírito Santo de Deus, pregar o primeiro sermão após o Pentecostes com a descida do Espírito Santo. Um homem que outrora era tímido muitas vezes, que era ousado muitas vezes, que era um homem de dobro sentimento, que não sentia convicção naquilo que cria, naquilo que professava, que às vezes era crente, que às vezes era descrente, que às vezes era incrédulo. De fato, se percebemos, a natureza de Pedro realmente se parece com a nossa, onde muitas das vezes nos encontramos como aqueles que têm a certeza e a convicção de professar a fé em meio a tantas pessoas, mas que muitas das vezes também negamos a Cristo. A gente olha para Pedro e vê os defeitos de Pedro e vemos que nada mais é do que o retrato nosso, na qual também nos encontramos, principalmente nós que conhecemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro ali, você vê após a descida do Espírito Santo, um homem totalmente cheio do Espírito Santo, ousado e que tinha firmeza naquilo que falava, onde o seu primeiro sermão, quando pregado, cerca de 3.000 pessoas, 3.000 almas se converteram ao Evangelho. De fato, Pedro, ou Simão Pedro, era realmente um homem que foi usado por Deus para abrir as portas do Evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. Ele fala tanto para vós quanto para aqueles que creem no seu sermão, a ponto de ter tanta convicção e fazer aquele relato da pessoa de Cristo, do Evangelho, que as profecias de fato falavam a respeito de Jesus, que aqueles que crucificaram o próprio Senhor, quando Pedro testifica no seu sermão, eles se sentiram compungidos e viram de fato o seu pecado, a ponto de dizer uns aos outros: o que faremos nós, irmãos? Agora o que faremos nós, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos, pois, e crede no nome de Jesus, para que sejam assim apagados os vossos pecados e venha um tempo de refrigério pela presença de Deus. Então Pedro foi uma pessoa, uma figura, um discípulo de Cristo, realmente uma figura bastante importante, principalmente para o avanço do cristianismo no primeiro século, principalmente após a ascensão de Cristo aos céus, quando ele foi ser assunto aos céus. Então vemos claramente, Pedro não é que pelo fato dele, após a ascensão de Cristo e ele ser o líder dos apóstolos, se tornar perfeito ou ter uma posição a ponto de não pecar. Porque o próprio Paulo repreende em Gálatas 2, onde ele diz que Cefas se tornara repreensível, porque vendo ele os irmãos ali, os judeus judaizantes, ele começou a ter comunhão com eles e desprezar os gentios, e Paulo teve que repreender a ele face a face. É tanto que Paulo escreve o seu evangelho aos Gálatas tendo em mente o contexto de Pedro, quando ele diz no capítulo 1, versículo 8, porque eu não me... quando ele diz no capítulo 1, versículo 8, que ainda que eu, ou o anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que foste anunciado, seja considerado anátema. Então não é que Pedro, ao tomar a liderança dos apóstolos, dos 12, e ser assim um porta-voz de Deus, e ser também inspirado por Deus, as Escrituras deixam bem claro também os seus erros, tanto antes como depois da descida do Espírito Santo. E é claro nos relatos das Escrituras a respeito disso. Então Pedro manda essa carta e escreve-a principalmente devido às circunstâncias que provocaram, que foram provocadas pelos cristãos do primeiro século. E um dos principais pontos pela qual ele escreve e manda essa carta é devido ao sofrimento e à perseguição que aqueles estavam sofrendo ali após aquela dispersão. O que significa a palavra dispersão? Significa que eles se espalharam, se dividiram.
Ali em Jerusalém, com o avanço do reino, quando a descida do Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles passaram a pregar o Evangelho em Samaria e assim até os confins da terra. E com o avanço do reino de Deus, houve também perseguições, houve sofrimento, pela qual muitos imperadores se levantaram para fazer com que os cristãos padecessem de fato pelo nome de Jesus Cristo. Então o autor dessa carta, sem dúvida, é o apóstolo Pedro. E ele faz uma afirmação do seu apostolado, de que ele havia sido enviado por Cristo como mensageiro, que nada mais é do que um apóstolo, é isso, alguém que tem uma missão, alguém que foi enviado pelo próprio Cristo. Apesar de muitos falsos apóstolos terem se levantado hoje, nós temos que os únicos apóstolos que existiram foram os 12, mais o apóstolo Paulo. Diz uma frase muito interessante do reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz que apóstolo bom é apóstolo morto, porque não existe mais apóstolo nos nossos dias. Então Pedro inicia dizendo, se identificando como autor dessa carta: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. De acordo com a história, principalmente Eusébio de Cesareia, ele relata que essa carta foi escrita em Roma, como ele se refere, de Babilônia, a qual também ele estava se referindo ao Império Romano, por causa da pecaminosidade daquele povo ali em Roma, durante o ano 60, 68 depois de Cristo. Então, provavelmente, Pedro, ele havia escrito essa carta, uns dizem que é especialmente para os judeus, principalmente quando se faz menção do termo forasteiros da dispersão, que são os judeus que saíram de Jerusalém, que foram convertidos pelo Senhor e que saíram a pregar o Evangelho. E de fato também esse termo às vezes ele é mencionado e dado aos gentios, e a gente vai ver isso quando ele for tratar nos capítulos seguintes. Então não existe um destinatório definitivo desta carta. É tanto que essa carta, por ser uma carta geral, a qual ela se encabeça também juntamente com a carta de 1 João, de Tiago, você vê que o destinatário dela também é específico, onde ele diz que ele escreve para aqueles forasteiros que estão na dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que era basicamente ali um território da Ásia Menor nos tempos dos apóstolos do primeiro século. Por que Pedro escreveu essa carta? Qual foi o propósito principal de Pedro haver escrito essa carta? E quais são as verdades fundamentais que Pedro quer mostrar para aqueles crentes que haviam sido dispersos por causa da perseguição e por causa daqueles que procuravam a sua vida pelo fato deles professar a fé em Jesus? Existem 3 verdades essenciais que a gente vai ver no decorrer de toda a carta. Que os cristãos, eles têm o maravilhoso privilégio de ver a grandeza da salvação de Deus em Cristo. E segundo, que os cristãos devem ser santos, amar profundamente uns aos outros e consagrarem-se para a glória de Deus. E que os cristãos devem encarar o sofrimento como seguidores de Cristo, com a perspectiva correta, com a cosmovisão correta. Então hoje a gente vai ver basicamente o que é a teologia do sofrimento e também entender o modo como a atividade trina de Deus na salvação dos seus eleitos se dá, que é isso que ele fala no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O sofrimento, para muitos hoje, ele tem soado meio que estranho, principalmente no meio do povo de Deus. Muitos acham que o sofrimento, ele não faz parte, nem deve fazer parte da vida daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Existe, irmãos, hoje, nos nossos dias, uma influência muito grande da teologia da prosperidade e da teologia do coaching, onde muitos crentes são influenciados por essas teologias humanistas, que tiram a glória de Deus, que tiram o senhorio de Cristo sobre aqueles que professam a Cristo. E a maioria esmagadora dos cristãos hoje, dos crentes, eles carregam essa influência. Às vezes nem conhece a teologia da prosperidade, nunca estudou sobre a teologia do coach também,
mas que na prática vivem, são conduzidos por essa mentoria, por esse pensamento, por essa influência terrível que é a teologia da prosperidade e a teologia do culto. Por que falar dessas teologias? E qual a importância que se tem da ênfase a isso? O que tem a ver com o que Pedro está dizendo na carta? Porque Pedro escreveu para irmãos que estavam passando por perseguição no primeiro século. Você vê que em Roma, o imperador Nero acusou os cristãos pelo incêndio que destruiu a cidade de Roma. Incêndio que foi causado pelo próprio Nero. A gente sabe pela história que Nero era um homem tão depravado, que era contra Deus, e que a história alega, principalmente, que Nero tocava seu violino enquanto a cidade consumia-se pelas chamas. A ponto também de ordenar os seus soldados, por ter colocado culpa nos cristãos, a atearem fogos neles e o pendurarem sobre varas para que eles fossem os luminares da cidade de Roma. Então eles estavam sofrendo, eles estavam morrendo pela causa de Cristo, passando por momentos difíceis, onde seguir a Cristo equivalia a perder a própria vida. O propósito de Pedro escrever essa carta é principalmente para encorajar os cristãos perseguidos e confusos e exortar-lhes a permanecerem fiéis na fé. Esse é um dos principais motivos ao escrever essa carta. Onde nós percebemos, irmãos, que para esses crentes não era algo tão fácil receber essa mensagem. É fácil para nós pregarmos o Evangelho, recebermos e acatarmos a fé, quando estamos passando por momentos bons. É fácil servir a Deus quando a nossa conta bancária está cheia, quando a nossa vida emocional, a nossa vida financeira, a nossa vida no lar está ocorrendo tudo bem, perfeitamente. É muito fácil servir a Deus assim. Mas quando, irmãos, somos arrastados pela provação que vem do próprio Deus, onde Pedro diz que Deus o faz isso como aquele que trabalha com ourive, com ouro, onde passa-se um processo usando-se do ouro, porque o ouro, quando ele antes de ser polido, ele passa por um processo para se tornar amarelo, para se tornar belo. Ele passa-se pelo fogo, a uma temperatura altíssima, para que de fato ele seja também considerado e válido como ouro. E Deus o faz assim também com seus filhos. Ele prova os seus filhos. Ele chama-nos à obediência e à submissão a Deus, apesar, independente das circunstâncias. Então Deus nos chama a servirmos a Ele, independentemente da circunstância ou da situação que estamos vivendo. E o principal foco de Pedro é mostrar para aqueles irmãos a sua herança eterna, na qual eles haviam sido herdeiros por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por que para a nossa geração o sofrimento ele parece estranho? Ele soa meio que estranho. Porque nós, na prática, de fato, não sabemos nem o que é uma perseguição pela causa da fé. Uma perseguição física, uma perseguição aonde requer-se martírio, onde requer dar a própria vida pela causa de Cristo e pela causa do Evangelho. É muito fácil dizer que eu sou cristão e servir a Deus nesse mundo, quando tudo vai bem. Mas você percebe que crentes, muitos crentes, quando passam por situações difíceis, deles se apegarem mais a Deus, se achegarem mais a Deus, em obediência a Deus, em submissão a Deus, sabendo que essa aprovação vem do Senhor, eles preferem se afastar de Deus e não se submete a Deus, não busca encorajamento em Deus, mas procura olhar somente para as circunstâncias e para as situações. Então o contexto que esses irmãos estavam vivendo era basicamente esse, onde eles estavam sendo perseguidos ferrenhamente pelo imperador Nero, por Domiciano também no século II, homens ímpios e terríveis, que de fato queriam exterminar o povo de Deus.
Mas é interessante como Deus preserva o seu povo, e que quanto mais eles matavam os crentes, quanto mais eles matavam os cristãos, mais nascia-se aqueles que professavam a fé em Jesus. A ponto de Tertuliano dizer que a semente dos mártires, o sangue dos mártires, é a semente da igreja. Porque quando se perseguia, quando se matava, mais a fé avançava, mais o evangelho de Deus era pregado. E a gente vê que Deus usou isso, Deus usou a perseguição, Deus usou esses homens terríveis, para que o evangelho não ficasse somente enclausurado ali em Jerusalém, em Samaria, mas para que de fato ele fosse até os confins da terra, como é o propósito da grande comissão que Cristo havia dado aos seus discípulos. Então, irmãos, quando eu falo que muitos estão sendo influenciados pela teologia do coach, da prosperidade, é isso, porque vivem na prática aquilo que a teologia da prosperidade do coach prega, que Deus está pronto e quer de fato somente dar uma casa, um carro, dar uma vida financeira bem abundante. Ou muitos querem servir a Deus por causa que querem ter uma vida pomposa, porque se de fato você vê isso nos próprios ímpios, onde eles dizem: eu não vou conseguir juntar dinheiro. Você vê isso muito no evangelismo: eu nunca vou conseguir ter uma esposa, eu nunca vou conseguir ter um marido, mas no dia que eu ser crente, eu vou conseguir. Olha só a ideia que a igreja transmite de fé para os ímpios. Olha só a concepção que aqueles que estão fora da igreja têm. É como se servir a Deus fosse uma barganha. É como se servir a Deus, é como se fosse servir a Deus em troca de algo. Ou que Deus estivesse sujeito a dar algo para nós, pelo fato de nós o servirmos. Quando de fato Deus não nos deve nada. E não nos promete nada relacionado a isso. Se alguém quer um bom emprego, um bom trabalho, ele deve estudar e correr atrás para isso. Se alguém quer ver bons dias e ter uma vida em paz, ele deve ser obediente a seu pai e a sua mãe, que é um mandamento como promessa, para que prolongue seus dias sobre a terra. Não tem nada a ver com barganhar com Deus, ou usar da fé para enriquecer, que é o que a teologia da prosperidade prega. Que se você crê em Deus, é um pecado você ser pobre. Que se você crê em Deus, é pecado você não ter um carro, uma casa. E você percebe isso, que muitos crentes medem o nível da fé dos seus irmãos por isso, por objetos. Irmãos, tem uma casa, tem um carro, tem isso, tem uma moto, tem uma esposa boa, um marido, tem isso. Ele é crente. Você vê o absurdo e a superficialidade de muitos ao medir a fé dos seus próprios irmãos por coisas materiais, por coisas fúteis e banais, por coisas que de fato não provam que cremos em Deus, por coisas que são coisas perecíveis, que de fato perecerá com o tempo, se acabará com o tempo. Então a teologia da prosperidade e do coach tem trago males irreparáveis à igreja brasileira, onde, diferentemente do contexto desses irmãos, que estavam sendo esquartejados, queimados vivos por amor à fé a Jesus Cristo, hoje temos uma igreja ensimesmada, onde querem ouvir uma pregação do seu agrado, onde querem cantar hinos que agradem o seu coração e não a glória de Deus, e que, se pisar no meu pé, eu piso também. Você já imaginou isso da parte de um crente? Onde Cristo disse que nós devemos amar uns aos outros e submeter-nos uns aos outros, a ponto de estarmos dispostos a servir os nossos irmãos. E, irmãos, interessante que por mais que esses irmãos estavam passando por perseguições, por provações, a ponto de dar a vida por Cristo, Pedro não manda uma mensagem motivacional para eles, dizendo: isso vai passar, isso não é uma mensagenzinha humanista. Pedro fala: pelo contrário, se é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em todo o vosso proceder, porque escrito está: sede santos, porque o Senhor vosso Deus
é santo. Vocês precisam glorificar a Deus com a morte de vocês, a ponto de que os ímpios vejam vocês morrendo pela fé em Cristo e eles sejam constrangidos pelo amor de vocês a Deus e ao seu Evangelho. E de fato era o que Deus estava requerendo daqueles irmãos do primeiro século, onde muitos deles, irmãos, eram perseguidos e mortos pela causa do reino de Deus. Mas será se realmente nós fomos chamados para sofrer? Será se de fato o sofrimento ele faz parte da vida do crente, do cristão? Um ateu ele diz assim, um ateu brasileiro, Leandro Carnal, ele fala que se você quer uma religião agradável, uma religião que você se sinta bem, não escolha o cristianismo. Não escolha o cristianismo. Porque o cristianismo de fato ele faz com o chamado de Deus para aqueles que professam a fé em Cristo é de tomar a sua cruz, de negar a si mesmo e de seguir a Jesus Cristo. Paulo diz aos Filipenses que nós, em relação a Cristo, não fomos chamados somente para crer em Jesus, mas padecer pela causa de Cristo. Ele diz: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele, de professar a fé nele. Nós somos chamados para isso. Paulo diz isso a Timóteo também, no capítulo 3, versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, padecerão perseguições. E a perseguição, o sofrimento, é uma bem-aventurança, na qual Jesus ensina também no capítulo 5 de Mateus, que o cristão ele sofre mesmo, ele é perseguido, porque o Deus a qual ele serve é um Deus que prega o que o mundo não vive, o que é contra a ideologia e a filosofia mundana deste mundo. E Jesus fala: bem-aventurados sois vós, no capítulo 5, versículo 11, quando por minha causa vos injuriarem, e perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Irmãos, e quando eu falo de ser perseguido e de sofrer, não é sofrer porque está pecando, não é sofrer por causa do pecado, é sofrer porque é santo, é sofrer porque não se submete ao sistema pecaminoso desse mundo, é sofrer não é porque é perseguido por causa de dívida, de maus conversas, mas ser perseguido de fato por amor a Cristo, de ser semelhante a Ele, de querer viver como Ele, de demonstrar as características que via-se em Cristo Jesus. É isso que Pedro está dizendo para aqueles irmãos. E o motivo da perseguição era essa, porque eram homens e mulheres que criam em Cristo e que estavam dispostos a darem a própria vida para manter a sua fé. E Pedro os encoraja: olha, sejam fiéis a Deus, porque o sofrimento ele faz parte de fato da vida dos crentes. Nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. Não existe, irmãos, meio termos, não existe atalhos para servir a Cristo. E o sofrimento ele faz parte da vida do cristão, porque ele carrega a justiça, porque ele é santo e porque ele serve a um Deus que é santo. Jesus disse o apóstolo João diz na sua primeira carta que nós devemos andar como Cristo andou, que nós devemos revelar o caráter de Cristo. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele molda o nosso caráter. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória à semelhança de Cristo. Nós não alcançamos a perfeição, mas prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o sofrimento ele faz parte da nossa vida. E se nós queremos ser servos de Jesus Cristo, saiba de uma coisa: se você quer ser fiel a Deus, se você quer ser santo desse mundo caído, você vai ser perseguido, você vai sofrer por causa de Cristo.
Isso é o que de fato passam aqueles que servem a Jesus nesse mundo caído. É interessante que não precisamos ir muito longe para vermos a doutrina da eleição, onde Pedro mostra e lembra aqueles irmãos. No versículo 2 ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus. Pedro lembra aos seus leitores, aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, que apesar de seus sofrimentos, que apesar das perseguições que eles estavam sendo expostos ali, naquele período, eles deveriam saber que a salvação e essa herança eterna deles, que eles haviam recebido, elas se baseavam inteiramente na eleição divina. Eles são os eleitos pela providência de Deus, pela designação de Deus, que de fato aquele sofrimento poderiam matar e destruir o corpo deles, mas não poderiam tocar na sua alma, porque o Deus que havia eleito a eles, mediante a sua providência, pela sua designação eterna, Ele era poderoso para preservá-los, para guardá-los, por meio da sua eleição soberana, baseada tão somente na sua predestinação. Então, de fato, a gente vê que a doutrina da eleição, ela é uma doutrina que permeia por todas as Escrituras. A gente tem visto muito a respeito disso, onde nós precisamos entender que a nossa salvação está fundamentada nessa eleição de Deus. E Pedro lembra a eles: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Quando falamos sempre da redenção, você vê isso muito nas cartas e na introdução das cartas e também nas doxologias, que são aqueles hinos que os apóstolos faziam ao redigir as cartas. Quando falamos sobre a obra da redenção, nós falamos dela como uma atividade trina, onde claramente vemos a bendita Trindade, o Deus Trino, trabalhando para que a redenção essa prometida muito antes de todas as coisas, fosse de fato efetuada na vida daqueles que foram chamados eficazmente pela sua graça. E Pedro, ele quer mostrar isso, que o Deus Trino, aquele que elegeu vocês por meio de Cristo Jesus e que aplicou a essa salvação no coração de vocês, é o que vos guarda, é o que vos assiste, é aquele que vos assegura, apesar do sofrimento e da perseguição a qual vocês têm passado. E interessante que Pedro faz menção da aspersão do sangue de Jesus, que no dia da expiação, isso no Antigo Testamento, quando o povo buscava sua reconciliação com Deus, o sumo sacerdote, ele levava o sangue dos animais abatidos até o Santo dos Santos e aspergia sobre o propiciatório, e ali o pecado do povo era expiado. Ou seja, Deus nos elegeu em Cristo, e a nossa salvação está segura em Deus, não por causa de nós, mas porque fomos comprados com alto preço, não com coisas corruptíveis, como prata, ouro, como diz o próprio Pedro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, que foi derramado naquela cruz, como propiciação pelos nossos pecados. Pedro está dizendo: irmãos, o Deus Trino, aquele que opera maravilhosamente em vós e por vós, Ele é aquele que por meio do seu Filho vos deu a vida eterna e que cancelou, pagou a dívida que vocês tinham para com Deus. Aquela célula que era contra vós, ela foi rasgada, a dívida foi paga pelo sangue eterno e valioso de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ele mostra a beleza da obra de Cristo, da aspersão do sangue de Jesus Cristo, onde Ele mesmo foi a Deus e nos reconciliou com Deus, e nos reconciliou consigo mesmo, e nos santificou mediante a obra poderosa do Espírito Santo. Então vemos maravilhosamente a atividade da Trindade,
manifestando sim a redenção, trazendo redenção aos eleitos, ao povo de Deus, onde o Deus Pai elege, o Deus Filho, ele efetua a obra da redenção, e o Deus Espírito, ele aplica a obra da salvação no coração dos eleitos, daqueles que foram eleitos e chamados eficazmente pela graça do Senhor. Mas ele finaliza o versículo 2 dizendo que a graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro lembra eles da eleição, de que eles foram eleitos por Deus. Pedro usa o termo forasteiros, de que eles, por mais que estejam sendo aqueles que não têm pátria também neste mundo, principalmente como herdeiros das mansões celestiais, como aqueles que vão morar no tabernáculo de Deus, que foram eleitos por Deus. Ele finaliza o versículo 2 com uma saudação: graça e paz vos sejam multiplicadas, que era costume dos apóstolos. Além de se saudarem com ósculos santos, que era um beijo naquele tempo e era costume, se saudavam também com graça e paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, dando a entender que o fundamento da nossa vida cristã, da nossa salvação, está totalmente enraizado na graça de Deus, completamente na graça de Deus. A gente às vezes se sauda com graça e paz, e às vezes nós não observamos o teor do que essas duas pequenas palavras nos traz a nós como cristãos. E o que estamos falando e saudando ao nosso irmão? A graça é o fruto, a raiz da nossa salvação. E a evidência que temos paz é que de fato a graça salvadora de Deus nos alcançou. Por isso que saudamos uns aos outros com a graça e a paz de Deus, porque de fato fomos alcançados por essa graça soberana, e como fruto dessa graça, nós assim obtivemos a paz com Deus, a reconciliação com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então nós precisamos também, irmãos, assim como aqueles irmãos, sermos encorajados, apesar do contexto em que vivemos, onde somos perseguidos ideologicamente pelas filosofias. Eu acho que seria até bom da parte de Deus uma perseguição para a igreja. Não existe no período da história da igreja cristã, no momento que ela foi mais fiel a Deus, que aconteceu mais avivamento da parte de Deus, quando foi nos períodos que ela foi perseguida, quando foi no período a qual Deus demandava que eles selassem o seu testemunho com seu sangue. Irmãos, a perseguição, o sofrimento, ele também evidencia se realmente estamos em Cristo, e se de fato cremos nele, em Jesus Cristo, e se o servimos de todo o nosso coração. Aquele que sofre e abandona a fé, se afastar da fé, é como aquela semente que caiu sobre os pedregais, sobre a pedra, sobre a rocha, que Jesus diz na parábola do semeador, que de fato ela até cresce, ele até se apaixona pela fé, ele até acha bonito, mas com o tempo ele não aguenta a pressão, e ela não consegue ter raiz por causa da rocha, porque os prazeres do mundo seduzem, porque ele se deixa levar pelas paixões mundanas, pelas concupiscências do seu coração, e pelo desejo desesperador de satisfazer os seus desejos. Então aqueles que estão sob a rocha, de fato não tem como dar raiz, não tem como dar fruto, e eles não são de fato crentes. Não é aquele como que a terra boa, onde a semente cai e dá fruto, germina, rende, e de fato evidencia que ele é o servo de Jesus Cristo. O sofrimento vem para testar, irmãos, para provar a nossa fé, para ver se realmente estamos em Cristo e estamos dispostos a sofrer pela causa do reino de Deus em nossas vidas. No versículo 3, Pedro já é uma divisão, onde ele inicia com a saudação e fala a respeito da bendita salvação de Deus, da nossa herança celestial.
E ele começa bendizendo a Deus pela salvação daqueles irmãos. Mas isso já é um tema para outro sermão que iremos continuar. Mas o que aprendemos de fato e que aplicações podemos tirar para nós desse texto? Que apesar do contexto a qual estamos vivendo, se é de perseguição, se é de bonança até, a nossa confiança deve estar em Deus. E a base da nossa salvação, a certeza dela, a convicção dela, deve estar baseada na obra de Cristo, onde temos a inteireza e a certeza de que somente por intermédio dele, da obra dele, nós obtivemos o perdão dos pecados. E que Satanás e o mundo, ele pode até fazer de tudo para trabalhar em prol do seu reino, contra a igreja, contra o povo de Deus. Mas ele não pode destruir os eleitos. Ele não pode tirar da mão de Deus, de Cristo, aqueles a qual o Pai o entregou. Porque o Deus Pai nos elegeu em Cristo. E o Espírito Santo nos santifica maravilhosamente e nos preserva até o dia da volta de Jesus Cristo. Tenhamos essa certeza em nosso coração, irmãos. Não baseie a sua salvação em você, em sua decisão, em seus esforços. Recorra para Deus. E se você está sofrendo, se você está passando por momentos difíceis, entenda que Deus está te dando uma lição para que você se volte para Ele com fé. E que se você está em pecado, peça perdão a Ele, se submeta a Ele e rogue o seu perdão. Porque o eleito de Deus, ele de fato é compungido a se arrepender dos seus pecados e a voltar-se a Deus com fé genuína, com fé verdadeira. Confie tão somente em Deus para a tua salvação e dependa totalmente de Deus. E a graça e a paz de Deus se multiplicará de fato entre nós, entre o seu povo. Que de fato, irmãos, a paz, que a graça e a paz não seja somente uma saudação, mas seja de fato algo visto entre nós, os irmãos, que realmente é um povo alcançado pela graça. E que de fato é um povo que tem paz, que consegue ter comunhão uns com os outros, olhando como espelho verdadeiro Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Curva sua cabeça, vamos ao Senhor em oração, rogando a Ele a sua misericórdia. Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós suplicamos a Tua graça e o Teu amor sobre nós, pois somos sabedores, ó Pai, que sem Ti nada podemos fazer, que somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus, como temos pecado contra Ti, Senhor, como temos feito mal, ó Deus, diante dos Teus olhos.